Olá, bem-vindo a mais um Vida e Atitude. Estamos começando muito bem a nossa programação de hoje com uma convidada muito querida, especial. Ela é doutora em educação. O nome dela é Girlaine Hickman e ela veio aqui para nos contar um pouquinho da sua trajetória e também falar de um projeto, uma ONG incrível, a qual já está fazendo diferença na vida de muitos jovens aprendizes. Acompanhe conosco aqui a nossa conversa. Girlaine, que alegria ter você aqui hoje no Vida e Atitude. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você é doutora em educação. Sim. Que coisa linda. Eu penso que a sua trajetória aí, com muitas experiências, traz muita coisa para nos contar e nos ensinar, Girlaine. Eu digo que eu sou uma pesquisadora nata, né? Eu lembro que com os meus 3 anos eu já começava a perguntar, fazer perguntas. Minha mãe sempre falava, menina, você pergunta demais, você é muito curiosa. E houve uma tragédia na nossa vida, meu pai foi assassinado quando eu tinha 4 anos de idade, e a nossa vida mudou totalmente. Minha mãe era professora do ensino básico, no interior do Maranhão, e a escola foi a nossa segunda casa, porque como ela não tinha com quem nos deixar, pela manhã nós estudávamos, à tarde e à noite nós íamos com ela para a escola. Então essa experiência minha de dor virou uma experiência de amor, em que eu comecei a amar o aprender. Então, ao longo da minha trajetória, o aprender estava presente, né? E com 12, 13 anos a gente teve que mudar para o Piauí, porque minha mãe adoeceu bastante. E nessa mudança do Piauí, nós conhecemos a realidade do que é uma cidade grande, né? E aí eu tive que começar a trabalhar como menor aprendiz, a partir dos meus 13 anos de idade. E lutei bastante para ir para a universidade. Eu lembro que eu começava a estudar às 11 da noite, virava a madrugada, assistia o Telecurso 2000 2 vezes, dormia, almoçava, porque eu tive uma paralisia um ano antes de prestar o vestibular. Então, nesse 1 ano que eu fiquei em casa, sem poder trabalhar, eu passei estudando durante a madrugada para poder passar no vestibular. Porque naquela época só era a Universidade Federal do Piauí. Se eu não passasse lá, eu não teria como passar em qualquer outro lugar. Uhum. E eu consegui passar em língua inglesa, Uau. literatura inglesa. E a universidade foi para mim como a escola foi, uma casa, né? Porque eu também não tinha dinheiro para frequentar uma universidade particular. E lá a universidade ela foi uma mãe para mim. Lá eu pude fazer karatê, fui campeã piauiense de karatê. Lá eu aprendi inglês, aprendi francês, aprendi espanhol. E essa minha experiência com o aprendizado também me deu experiência como professora e como aluna. Com 2 anos na universidade eu já estava dando aula de inglês. E eu não falava do books on the table quando eu entrei. Então eu digo que a motivação e o esforço te ajuda bastante. Uhum. E essa minha experiência, eu pude ver em outros alunos algumas dificuldades. Dificuldade de motivação, dificuldade de vocabulário, dificuldade familiar. E isso me fez buscar informações sobre o que leva alguém a ir para frente, a desenvolver as suas habilidades, né? E me fez buscar o mestrado. Eu estava em Teresina e vim para cá para fazer o mestrado. E aqui eu conheci meu esposo, Adolfo, fiz mestrado com ele, meu colega, e o doutorado também aqui, pensava em vir e voltar, mas conheci. E eu tive um presente de Deus. Eu pude fazer meu doutorado sanduíche nos Estados Unidos com o melhor do mundo na minha área, que é o Dr. Razinski, que ele trabalha pesquisa em influência de leitura. Então eu sou a única brasileira a ter sido orientada por ele, e sou a última, porque ele acabou de se aposentar, depois de 40 anos de pesquisa, na Kent State University, em Ohio. Realmente foi uma bênção, né? Olha só essa formação que você teve lá, e você trouxe, então, toda essa bagagem agora para a sua vida e para também abençoar as pessoas. Como que você olha para você hoje, assim, quando você se olha no espelho e pensa assim, olha a menina que eu era, né? O que eu passei, todas as experiências que eu passei, as dificuldades de hoje, eu estou aqui como sendo a única pessoa nessa área, com esta formação tão importante, que você é doutora em educação e você tem uma especialidade
é na questão da leitura, né? Como compreender a leitura, a fluência da leitura. Olha só que coisa maravilhosa. Quando você se olha no espelho, o que passa na tua cabeça? Você vê toda essa evolução, toda essa trajetória de sucesso. Eu escrevi um memorial acadêmico, assim, eu tive que ir diminuindo. Tava 50 páginas de memorial. Gratidão. Porque eu era improvável. Eu não entendia por que minha mãe se mudava tanto. A gente se mudou acho que umas 20 vezes antes dela sair do Piauí, porque meu pai foi assassinado por um pistoleiro. Né? E ela tinha medo de ele vir atrás da gente. Então, assim, não é coisa de novela. Existe isso. Existe muito no Maranhão, no Piauí, no Pará. Então, a gente morava 6 meses numa casa, ela mudava e a gente ia para outra casa. Então, quando eu digo assim que a escola foi minha casa, ela foi minha casa, mas é não só minha. Ao longo da minha trajetória como aprendiz, como professora, como pesquisadora, eu conheço e conheci histórias semelhantes, em que a escola é a proteção, né, de muitos. E, às vezes, a única oportunidade, como eu, né, tive. E quando eu falo que eu comecei como menor aprendiz, quando a mamãe chegou em Teresina, a gente não tinha emprego, não tinha nada. A gente foi morar numa casa que só tinha uma lata. Minha mãe fez um buraco dentro e a gente fazia comida ali, porque a gente não tinha nem fogão, né? E 2 redes. Então, ela começou a aprender a fazer bolsas e nisso eu aprendi a cobrar. E tanto que o meu primeiro curso foi técnica em contabilidade. E fiz porque eu aprendi na vida, né, fazer isso. E ao longo dessa trajetória eu tive muitas oportunidades no sentido de eu quis e teve alguém para mim estender a mão. Amém. Porque eu poderia ter a vontade, ter o sonho e ninguém ter me apoiado. Eu tive esses apoios ao longo da minha vida. E essa ajuda que você trouxe, né, esse bem que alguém te fez um dia, você trouxe com você, porque hoje você já faz a diferença na vida de outras pessoas e você, nessa trajetória toda, começou a olhar ali para esses jovens com um olhar diferente, né? Olhar com o coração. E você, idealizadora de uma ONG maravilhosa que hoje já faz a diferença na vida de muitos jovens, que se chama EMA. Conta para nós um pouquinho, né? Quando foi que você pensou assim, agora é o momento de começar com essa ONG, porque eu quero fazer realmente a diferença de uma forma oficial na vida desses jovens aprendizes? Eu acredito que nasceu a vontade em 2015, então há um amadurecimento. Porque quando eu vim do Piauí para cá, eu vim por causa dos estudantes. Então minha dissertação de mestrado é em motivação, né? Então eu estudei estilos de liderança, que vem estilos de pais, que tipo de pai desenvolve os diferentes tipos de filhos. E essa pesquisa foi os tipos de professores. Que tipos de professores desenvolvem diferentes tipos de estudantes. E a motivação é o cerne disso. E eu percebi que quando nós, enquanto líderes, enquanto pais, enquanto professores, a gente tem um papel importante na vida dos nossos liderados. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala ou deixa de fazer faz uma diferença muito grande. Então, essa vontade nasceu lá, né? Mas quando foi que eu me senti pronta? Pelos socorros que as pessoas nos pedem, né? Nossos jovens estão sem propósito. Eles não sabem o que querem da vida, eles saem do ensino médio iletrados, eles não são analfabetos funcionais. Né? Então, a ONG surgiu desse pedido de socorro. Né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar e para dar oportunidade? Porque eu digo, quando eu comecei a trabalhar para poder pagar uma escola, porque eu fiz técnica em contabilidade, eu paguei, mas eu trabalhava o dia todo, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava meia-noite. Porque eu trabalhava e estudava à noite. E o que eu fazia? Final de semana não tinha sábado, não tinha domingo, porque eu passava a semana trabalhando e sábado e domingo fazia curso de oratória, ia fazer curso de contabilidade, ia fazer curso de teatro, ia fazer curso de música, ia fazer vários tipos de curso para que eu tivesse a oportunidade de estar em diversas empresas. E valeu muito a pena. Sim. No Brasil, muitas histórias de impacto social começam com jornadas de superação e propósito pessoal. Hoje existem mais de 820 mil ONGs no país, segundo o IPA, e muitas delas nascem justamente assim, de uma experiência transformadora como a sua, porque você usou a sua experiência para daí então
Começar a ajudar as pessoas a dividir a graça, né, digamos assim. Muito interessante. Então aí surgiu a EMA, né? Conta para o pessoal o significado do nome EMA, é EMMA. EduTech Mindset Motion Academy. Opa, vamos repetir para o pessoal que não fala inglês? É EduTech Mindset Motion Academy. Isso. Então, vamos agora traduzir, né? eu vou dar um sentido, que ela é uma academia que dá sentido, é uma semente em movimento. A gente começa com uma semente. A semente a gente planta, nós não temos noção de quantos frutos aquela semente vai gerar. E nem um fruto, quantas sementes aquele fruto vai gerar. Então ela é uma semente em movimento. É isso que a EMA é. E cada jovem, cada criança é uma semente. Uhum. Muito bom, muito bom. A grande missão da EMA qual que é? Então, o que torna única aí a EMA em relação a outras iniciativas que trabalham, porque você sabe que nós temos muitas ONGs, como eu falei, aqui no Brasil temos muitas ONGs, e ONGs maravilhosas também, né? Outras não tão expressivas, mas algumas que fazem trabalhos realmente relevantes. Mas o que torna a EMA diferente e única em relação às outras iniciativas que trabalham, no caso, com jovens aprendizes? A EMA busca o desenvolvimento integral do jovem. Há muitas ONGs que trabalham com jovem aprendiz, mas que trabalham de forma tecnicista. Uhum. Né? Então, vai aprender apenas para o mercado de trabalho. Então, a EMA ela busca um desenvolvimento integral, né? Que não é para o mercado de trabalho, é para a vida e para o mercado de trabalho. Então, o que a gente trabalha carreira, a gente trabalha a questão de inteligência emocional, que hoje é muito importante para o jovem. Questão de habilidades de comunicação. A gente sabe que o jovem, dos 14 aos seus 24 anos, eles são muito tímidos. Uhum. E essa é uma habilidade muito importante, que é a área da comunicação. A EMA também oferece cursos de idiomas, mas o inglês para business, que é o business English que a gente fala, que é o inglês que a empresa quer. Perfeito. Né? Uhum. Então, há toda essa diferença. E quando a gente planejou os cursos para os jovens, porque a gente trabalha com diversas idades, eu vou falar do projeto com criança, é que a gente pensa em trilhas de comunicação, inteligência artificial, trilha de sustentabilidade, de artes, para que ele tenha um desenvolvimento integral, seja uma pessoa integral e não um técnico. Perfeito. E de acordo com o IBGE, olha só, mais de 11 milhões de jovens brasileiros estão fora da escola e do mercado de trabalho. Iniciativas como a EMA são fundamentais para reverter essa situação, esse quadro todo. Veja a importância da EMA na vida desses jovens. Conte um pouco sobre o projeto EMA, ou os projetos, que são muitos projetos dentro de um grande projeto, que é a ONG, né? Como eles estão estruturados ali, então, para atender todos esses jovens aprendizes. Então, eu vou falar do projeto Liga da Fluência. Ele é um projeto que ele nasceu com base nos meus dados de doutorado, que no Brasil, infelizmente, nós somos os últimos no mundo em compreensão leitora. A OCDE, ela desenvolve uma pesquisa chamada PISA, tá? E que o Brasil, se você colocar os dados de cabeça para baixo, o Brasil é um dos últimos, dos 10 piores no mundo em compreensão, em ciência e em matemática. Né? Então, jovens que não aprendem a ler na idade certa, quando chegam no ensino médio, saem do ensino médio sem a compreensão leitora, sem as habilidades de matemática, e chegam na universidade iletrados ou analfabetos funcionais. Então, um dos projetos se chama Liga da Fluência. Então, a partir do meu projeto de doutorado, que eu trabalhei com o Dr. Razinski, fluência de leitura. Porque para a gente ser fluente em leitura, a gente precisa de no mínimo 3 elementos. Então, conta para nós aqui, eu tenho certeza que todos estão aí curiosos para saber quais são esses 3 elementos que a gente precisa para ter aí uma fluência na leitura, é isso? Isso. Um vocabulário adequado, um mínimo de vocabulário. A gente precisa de prosódia, que a gente fala que é a musicalidade da língua, e a gente precisa ler na velocidade adequada. Certo. Quando você fala musicalidade, seria a entonação? Entonação, exatamente. Isso? A entonação correta. Quando eu falo então vamos repetir aqui para o pessoal, porque isso que você está trazendo para nós é muito importante. Vamos lá então. Vocabulário. Vocabulário.
entonação, que seria a prosódia, e a velocidade correta. E a velocidade correta. Mas existe uma velocidade correta para a leitura? Sim. Conta pra gente isso. Quando a gente lê um texto muito rapidamente, o nosso cérebro ele não tem tempo de captar. Então a gente precisa estar o tempo todo voltando. Eu não compreendi. Isso acontece com crianças, isso acontece em outras línguas. Se você está aprendendo um novo idioma, se você quer ler muito rapidamente, você não consegue captar o sentido daquela mensagem, daquele texto. E aí, através desses 3 elementos, eu criei a Liga da Fluência, que quem representa a velocidade é o Ray, que é um guepardo, que ele também é o componente internacional da Liga, né, porque a gente precisa nós vivemos num mundo globalizado. Então a gente precisa ter essa questão internacional, essa curiosidade. O Tortoise, ele é um papagaio que se chama papagaio verdadeiro, que é de origem também brasileira, que ele é vocabulário. E o Ed, ele é um uirapuru, que ele é um passarinho da região amazônica, que ele é um passarinho que canta e dança. Que graça. Então esses 3 personagens, eles fazem parte da Liga da Fluência justamente junto com a Emma, que é grammar, de gramática. Então faz toda essa... E aí a gente tem um projeto chamado Projeto Cubo, que é um projeto que a gente consegue levar a compreensão leitora em 6 formatos diferentes. Teatro, música, literatura e treinamento pedagógico, inteligência artificial, esportes. Então a gente tem esse Projeto Cubo, que é o projeto da Liga da Fluência, que a gente pode levar para as escolas, para municípios, para o estado, não só no Brasil. Esse projeto é um projeto que ele pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, inglês, espanhol, alemão, francês. A gente pode apenas traduzir e fazer adequação para a cultura. Que coisa maravilhosa tudo isso que você traz pra gente. E os jovens precisam disso. Você sabe que tem estudos que mostram, né? A gente sabe, a gente está sempre acompanhando, que os jovens que passam por programas de aprendizagem, ali tem 60% mais de chance de conseguir aí um emprego, conseguir um trabalho. Por quê? Porque as empresas também acabam investindo nesses programas e fortalecem aí também a responsabilidade social, ajudam esse jovem aprendiz, ele vai até o final, ele acaba tendo ali a sua formação, enfim, dentro de cada projeto que ele se propõe a fazer, e esse jovem ele vai ter uma chance muito maior de conseguir um trabalho e se colocar no mercado de trabalho. Sim, com certeza. O projeto Despertar, que é o projeto que a gente trabalha com jovens, a Liga da Fluência com crianças a partir de 7 anos de idade, e o Despertar com jovens a partir dos 14 anos, que é a idade do menor aprendiz, né? Que vai dos 14 aos 24 anos. Então, eu sou fruto de menor aprendiz. Eu trabalhei numa empresa chamada Xerox do Brasil, que chama Xerox. Quem não conhece, né? Quem nunca ouviu falar. E as habilidades que recentemente eu conversei com uma moça da área da beleza e ela desabafou, dizendo que já fez estágios em diversas empresas, mas ela não ia pra frente. Porque sempre alguém vinha na frente dela, porque ela não tinha as habilidades e as competências necessárias para ela poder crescer na empresa. Então hoje ela não trabalha em nenhuma empresa porque ela sente que ela é preterida por não ter algumas habilidades que nós sabemos que são essenciais para você fazer essa disputa, esse desenvolvimento dentro da empresa. Interessante, olha só. E vocês como ONG, né, que tem aí todos esses projetos incríveis, projetos que realmente fazem a diferença, com certeza vocês precisam de apoio, né? Porque projeto nenhum e ONG nenhuma vai adiante, consegue ter sucesso e ajudar realmente a levar a transformação social se não tiver apoio. Qual é o tipo de apoio que vocês contam para conseguir fazer esse trabalho? Nós precisamos de pessoas que acreditem que esses jovens eles terão toda a oportunidade de se desenvolver e que eles darão a contribuição para a empresa e para o Brasil como um todo. Então nós precisamos de apoio institucional, financeiro, de empresas que acreditem, que adotem ou um aprendiz ou que adotem o projeto. Então, por exemplo, nós temos a faculdade IBRAT, que ela deu 90% de desconto no aluguel das salas de aula para a gente poder dar as aulas para os menores aprendizes. Que bênção. Então, é esse tipo de apoio que nós precisamos para poder manter, para poder abrir outras turmas para esses jovens.
E quanto mais apoio, né, Sim, mais jovens gente, mais serão são... abençoados e transformados. Sim. Para quem está nos assistindo hoje aqui, que acompanhou esse nosso bate-papo, de que forma que essas pessoas podem entrar em contato com você e qual é o tipo de apoio que no momento agora vocês estão precisando e que é bem-vindo? Conta aí pro pessoal. Então, para entrar em contato, entra nas nossas redes sociais, EMMA, EMMABR, _oficial, tá? Lá vocês podem entrar em contato, passar mensagem pra gente. Nós temos também um site com o nosso WhatsApp, que é emmabr.org. Então nós precisamos de apoio financeiro, institucional, para que a gente possa continuar com os trabalhos, que a gente possa adotar novos jovens aprendizes, que a gente consiga fazer esse desenvolvimento integral deles em benefício das empresas que irão contratar esses jovens e em benefício do Brasil. Porque a empresa ela também pode decidir o seguinte: eu quero adotar um jovem. E ela manter esse jovem durante os cursos. Ou a empresa pode dizer assim: olha, eu quero adotar o programa como um todo. Então será muito bem-vindo muito bem-vinda essa ajuda. Muito bem, então você que nos acompanha, você é empresário, a gente sabe que há muitos jovens aprendizes no Brasil, são mais de 2 milhões de jovens que participam de programas de aprendizagem e essa aprendizagem formal que a gente chama, mas ainda temos muito a avançar. E projetos como esse que falamos hoje aqui sobre a EMMA, ONG chamada EMMA, podem fazer a diferença e mostram que é possível transformar vidas através da educação, apoio e acolhimento. Então você é empresário, você que está nos acompanhando hoje aqui, entre em contato com a Girlane, eu tenho certeza que você vai poder ser aí um apoiador. Esses apoios são importantes, as parcerias, não é mesmo? Sim. Todo projeto, toda ONG precisa de parceria. E todos nós ganhamos. É verdade. Ganhamos como seres humanos, ganhamos como sociedade, ganhamos como empresas, porque a empresa ela ganha quando ela investe no menor aprendiz, que terá em seu coração, na sua mente, os valores da empresa. Quando nós montamos todo o projeto Despertar, nós montamos baseados nas dores das empresas. Porque, por exemplo, nós temos hoje muito problema intergeracional, gerações que não sabem se comunicar, né? Perda de talentos. Então, todas as trilhas que nós planejamos foi em cima das dores das empresas para que a gente possa ajudar a empresa a crescer e a manter aquele talento. Sim, inclusive eu queria que você contasse para a gente aí no andamento desse projeto, né, dessa ONG, quais são os seus sonhos então para o futuro, né? O que você tem em mente aí, o que você já vislumbra, você já vê acontecendo como resultado de todo esse trabalho de vocês? Eu sonho a EMMA fazendo a diferença, começando aqui, mas ela fazer diferença no mundo, com jovens, porque assim no Brasil, há em diversos países, jovens que precisam de apoio, que precisam de ajuda, organizações, outras ONGs, porque, por exemplo, recentemente nós recebemos a ajuda de uma ONG, Mais Crack, que nos procurou pelo seguinte: assim como os sonhos de ser um jogador de futebol, há sonhos de serem modelos, há diversos sonhos. E a gente sabe que menos de 1% daquela menina que quer ser modelo, ela alcança esse sonho. Daquele menino que quer ser craque, ele alcança esse sonho. Então o que acontece? No projeto, eles sonham em ser craques, mas apenas 1% será craque. Mas desses 100, esses 100% podem ter uma formação integral. E a gente não sabe ao longo da vida qual deles será craque ou não, mas a gente sabe que eles terão uma formação integral. Então nosso sonho como EMMA é esse, é que a EMMA faça diferença aqui e em todo lugar que ela pisar, que ela seja a diferença para esses jovens e para essas crianças também. Amém! Que coisa linda, encantada com o projeto EMMA, com a ONG EMMA, que EMMA possa realmente fazer a diferença em muitos países, não somente aqui no Brasil. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Tá? Desejo muito sucesso, que Deus continue abençoando e que muitas pessoas possam se levantar para apoiar esta ONG maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigada pelo coração de vocês, obrigada pelo programa. Nós aguardamos
outros programas contando para vocês o quão maravilhoso foi estar aqui e quão longe nós fomos por estar aqui com vocês e quantas pessoas entraram em contato com a gente em função do programa Viva Atitude. Amém, amém. E quem sabe você volta aqui para mostrar os seus livros, que a gente sabe que você é escritora, né? É doutora em educação, uma pessoa com uma riqueza cultural muito grande e tem muito a nos ensinar. E um último, vai ser rapidinho, um outro programa para bebês que nós temos, porque hoje nós estamos na era digital em que os bebês estão viciados em telas, né? Então nós desenvolvemos um programa para bebês com audiobooks bilíngue para bebês desenvolver a sua criatividade, porque hoje é um vício. Quem trabalha com vício sabe que quando você tira o vício, você precisa apresentar alguma coisa, porque senão fica esse buraco. Então, um outro projeto que a gente está trabalhando é em audiobooks infantis, para a gente apresentar para bebês. Esse projeto é importantíssimo também. Com certeza você vai voltar aqui na Rede Super para contar para a gente sobre esse projeto e nós vamos aprender muito com você. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe grandemente. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, obrigada pela sua companhia. E é claro que eu te espero na próxima edição do Vida e Atitude. Que Deus abençoe grandemente você, a sua família. Espero você na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Olá, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje? Jornada do coração. Atos 16:31 nos diz: Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu contesto a acusação de que Tozer prega a experiência. Eu prego Cristo, o Salvador, esse é o meu chamado. Mas estou certo da validade, da realidade e do valor da experiência cristã genuína. Podemos falar com Jesus assim como falamos com nossos outros amigos. Quando menino, eu não era cristão. Não tive o privilégio de crescer em um lar onde Cristo fosse conhecido e amado. Deus falou comigo por meio de um pregador de rua que citou as palavras de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite me mostrou que Jesus ainda está chamando. Vem agora! Fui para casa e subi até o sótão. Ali, em oração fervorosa, entreguei meu coração e minha vida a Jesus Cristo. Meus pés me levaram para casa e ao sótão, mas meu coração foi a Jesus. Em meu coração, concordei em ir a Cristo. Desde então, sou cristão. Amado Jesus, quero agradecer-te por me salvares por meio de tua difícil jornada à cruz. Dá-me graça e força para honrar teu sacrifício por meio de minha vida nesta semana. Este foi um devocional de Tozer.